A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 12, eu vou ler para vocês a partir do versículo 1, que a palavra fala assim: Milhares de pessoas se ajuntaram de tal maneira que umas pisavam as outras. Então Jesus disse primeiro aos discípulos: Cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. Assim, tudo o que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia, e tudo o que disserem em segredo, dentro de um quarto fechado, será anunciado abertamente. Aqui, irmãos, essa passagem aqui de Jesus fala a respeito da falsidade. A falsidade, ela é como um fermento que vai crescendo, crescendo, e não tem coisa pior na nossa vida do que a gente lidar com gente falsa. Não tem. Porque a pessoa, quando ela é falsa, a própria palavra já fala, é falso. Você vai comprar, por exemplo, você é louco para ter um perfume importado, de qualidade, um perfume que dura aí umas 12 horas na sua pele. Aí você não tem condições de comprar um perfume de qualidade, um perfume original. O que você vai fazer? Você vai comprar um perfume similar, um perfume falso, que talvez não fique nem 2 horas na sua pele, o perfume, a fragrância, e nunca é igual, né? Porque a essência, ela é manipulada de uma forma diferente, fica algo semelhante, mas não é 100% igual. A mesma coisa é o falso. Ele está sempre vendendo para você uma essência que não é dele. Ele está sempre vendendo uma fragrância para você que não é dele. Ela é falsa. Só que chega uma hora que não dura muito tempo. Jesus aqui fala que o que está oculto vai ser revelado. O que se fala dentro de um quarto vai ser escutado. Porque Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Então as pessoas se aproximam de nós achando que vão ser falsas, que vão conseguir nos manipular, que vão conseguir tirar informações da gente, e que Deus não está vendo, que não existe ninguém por nós. E nós passamos por situações assim constrangedoras quando nós estamos na prova e sozinhos. Porque as pessoas deduzem assim, tá na prova, tá sozinho, não tem ninguém por ela, então vou agir com falsidade. Então na sua frente fala que te ama da boca para fora. As atitudes da pessoa sempre te mostram o contrário. Às vezes tem até umas atitudes boas na sua frente, porque precisa te manipular, ela precisa te enrolar, ela precisa te enganar. Então ela está sempre agindo com falsidade. Sabe aquelas pessoas que espancam a mulher em casa, que espancam os filhos, deixam os filhos com fome, depois põe a melhor roupa e quando sai ou para a igreja ou vai em algum outro lugar público, parece que é a família mais perfeita do mundo, né? A melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo. Mas ninguém está vendo o que a pessoa faz no seu oculto. Mas o nosso Deus, ele vê. Ele vê tudo, ele observa tudo, ele sabe tudo. Então não adianta as pessoas se aproximarem da gente com falsidade, querendo nos enganar, vir com palavras doces, simulando atitudes bondosas. Porque chega uma hora que nosso Deus está vendo tudo, ele está contemplando tudo. Chega uma hora que ele entra com justiça. E essa palavra ele mandou entregar para você porque ele está entrando com justiça. Não vai ter fariseu aí que vai, levar você a uma condenação. Porque a falsidade deles é igual fermento, começa a crescer, o negócio começa a subir. E aquilo vai crescendo. E se Deus não der livramento para a gente, se Deus não nos alertar, acabam nos complicando. E tem pessoas que vão assistir esse vídeo aqui que você passou complicações na sua vida por esses dias por causa de falsidade dos outros. Começaram a te enganar, começaram a te ludibriar com algumas palavras doces. Quando você assustou, você estava num laço que não só Deus para te tirar. Passou vergonha em público. E as pessoas não param, né? Elas te prejudicam, sabem que fizeram errado, mas continuam com falsidade. Só que Deus manda dizer para você que Deus sabe arrancar máscaras. As máscaras são as mentiras. Deus sabe trazer as mentiras à tona.
E a capa é o caráter da pessoa, que quando Deus revela, não tem jeito. O negócio é público, não tem como. Então Deus manda dizer para você que pode ter agido com falsidade, ter manipulado pessoas para te prejudicar, tirar você da posição que você estava, levar algo que era seu, tirou algo da sua história, do seu cenário. Faz aquela cara de santa, né? Mas no final, todo mundo vai descobrir que tem um caráter terrível, que por trás daquela santidade toda existe um grande demônio, que é assim que eles agem. Nós nunca podemos esquecer, irmãos, que Satanás, ele era Lúcifer, quando ele estava lá no céu, que ele era regente lá. Lá no céu ele era regente. A parte musical lá era ele que cuidava. Nós não podemos esquecer que ele foi um anjo. Ele conheceu os dois lados da moeda. Ele conheceu o lado de Jesus, o lado de Deus, né? Que naquela época lá vamos se referir a Deus, né? Que é a força maior. Então ele conheceu o lado de Deus, que Deus o criou, conviveu com Deus lá em cima no plano celestial. Então ele conhece a bondade. Mas ele aflorou um lado por causa do orgulho. Ele queria ser Deus, ocupar o lugar do Senhor. Convenceu 1/3 lá dos anjos a segui-lo. Tinha uma boa lábia. E depois ele foi condenado a esse plano aqui ao qual nós estamos, que é onde ele exerce a maior parte do tempo dele a maldade. Então ele conhece a falsidade. Ele se passa por santo. Tem várias religiões que são dribladas por ele. Várias. Que ele se manifesta, ele incorpora. Que os demônios têm esse poder, os anjos de Deus não incorporam na gente. Os anjos de Deus recebem ordens do Senhor, não recebem ordens nem nossa. Eles estão aqui para nos servir. Mas através do comando de Deus. Não adianta você dar ordem para anjo que ele não te obedece, não. Ele obedece só a voz do Senhor. E os anjos não têm misericórdia. A misericórdia vem do nosso Pai, do nosso Deus. Deus é o único que age com misericórdia. Então, uma ordem que Deus dá para os anjos, eles têm que vir executar. Ah, isso não é bíblico dela. É bíblico, sim. Deus mandou os anjos lá em Sodoma e Gomorra. E Abraão tentando convencer Deus, né? Se tiver gente boa lá, se tiver 2 pessoas boas, se tiver 3 pessoas boas. E Deus mandando ele indicar, falar quem era que tinham pessoas boas lá dentro. Porque Deus sabia que não tinha. Dentro da misericórdia de Deus, Deus ainda permitiu que Ló viesse, mas a esposa desobedeceu. Que Deus falou, não olhe para trás, siga em frente. E ela virou uma estátua de sal porque ela olhou, ela desobedeceu. E Ló seguiu em frente. Mas várias vezes Abraão questionou com Deus. Senhor, o Senhor vai destruir tudo, mas se tiver uma pessoa boa, se tiver 2, se tiver 3. Deus sabia que não tinha. Mas pela misericórdia dele, por aquilo que Abraão era diante de Deus, que tinha uma fé inabalável, Deus foi lá e permitiu que Ló saísse de lá vivo com a família, mas a mulher, infelizmente, olhou para trás. Que eu canso de falar para vocês na pregação, esquece o passado, para de olhar para o passado, porque isso traz consequência para o seu presente. Tá virando estátua de sal aí. Tá ficando estagnado no caminho. Tem que parar com isso. E assim, Deus foi lá e mandou os anjos, receberam ordens, no que nem quiseram saber. Destruiu tudo aquilo lá. Que o anjo não tem misericórdia, recebeu a ordem de Deus, é para destruir, é para matar, vamos lá. O anjo da morte é algo surreal. Eu já falei isso para vocês. Ele mata 5 aqui em questão de milésimo de segundos. Ele tá lá no Japão, ele mata 10. Ele sai do Japão, ele detona mais não sei quantos lá na Rússia. E assim ele vai. É uma energia que a gente não tem nem noção do que é. E nós precisamos confiar no nosso Deus, porque através da confiança que nós temos em Deus, através da nossa fé, Deus age com misericórdia na nossa vida, Deus traz a justiça. Que eu acabei de falar para vocês a história de Abraão, Deus por misericórdia, a vida de Abraão, Deus foi lá e sabe, preservou a vida de Ló e a família dele. A mulher só morreu porque foi desobediente, já estava fora do lugar já, mas olhou para trás, né, porque ela gostava daquilo. Ela gostava de Sodoma e Gomorra.
Ela gostava daquela podridão que estava lá. E virou uma estátua de sal. Então, a gente precisa entender que Deus está sempre no controle de tudo. Satanás pode até, sabe, capacitar, que ele capacita também os dele. Você pensa que não? Ele vai lá, capacita, ele ensina, ele dribla, ele ensina a pessoa a ser falsa. Tem gente que tem mestrado nisso. Mas, diante do nosso Deus, que é luz, a escuridão aparece. Diante do nosso Deus, a escuridão, ela começa a perder o espaço dela, porque a luz vem e ilumina tudo. Você já viu quando você está num quarto escuro? Você entra, você não ouve nada, né? Você não vê nada. Você não enxerga nada. Mas um fósforo que você acende naquele espaço escuro que você está, você já começa a enxergar algumas coisas. Se você entra lá com uma lanterna, você vê tudo. Se você consegue acender uma lâmpada lá, ilumina tudo. A luz chega, acabou. Não tem treva mais para esconder as coisas. Porque as trevas, ela camufla as coisas. A gente não consegue ver, não consegue ouvir. Não consegue sentir, não consegue saber. Mas chega uma hora que quando Deus vem com a luz, que Deus é a luz, quando ele chega, ele ilumina tudo. Aí você ouve tudo, vê tudo, sabe tudo. Não tem como a pessoa esconder. Mas Deus manda dizer para você que a justiça dele está chegando hoje. Está chegando hoje, Deus vai tirar as máscaras, Deus vai arrancar a capa. Vai ter que sair para você poder entrar. Vai ter que sair para você, vai ter que destronar para você poder sentar. Não vai permanecer na sua história. Porque Deus não vai deixar. Não vai deixar. Pode ser adepto de Satanás, pode ser... Fariseus são, né? Mas eles são religiosos. Então eles conhecem a palavra, mas não vivem a palavra. E existem aquelas pessoas que não conhecem Deus, que são extremamente usadas por Satanás. São pessoas ainda que não conhecem a palavra, não conhecem Deus, mas são adeptas dele. Mas Deus manda dizer que seja lá o que for que esteja no seu caminho, atrapalhando, Deus hoje está tirando. Deus hoje está arrancando. Não ficará no seu caminho. Não ficará na sua história. Não ficará, sabe, interrompendo o que Deus tem para fazer na sua família. Não ficará interrompendo, atrapalhando o que Deus tem que fazer na sua vida conjugal, na sua vida sentimental. Não vai atrapalhar a sua vida profissional. Não vai atrapalhar o seu ministério, porque Deus não vai deixar. Deus não vai deixar. A luz está chegando, vai iluminar, vai vir à tona tudo que está oculto. Ah, mas tem patente dela. Tem gente acima. Tem influência. Isso para Deus não é nada, irmãos. Tem medo disso? Tenha medo disso, não. Deus dá a vida e Deus dá a morte também. Que eu já vi de Deus matar gente para poder dar vitória para outras pessoas. Gente que fica atravessando o caminho com maldição, atrapalhando o cenário, atrapalhando tudo. Deus vai lá e mata. Não se preocupe com patente, não se preocupe com influência política, não se preocupe com influência, sabe, social, com patrimônio, porque alguém tem patrimônio, porque alguém tem dinheiro, porque alguém tem isso, alguém tem poder. Não se preocupe com nada disso, que isso para Deus não tem, sabe, poder algum. O poder está na mão do Deus que você serve. Quando nós temos essa consciência, eu já falei para vocês, a gente caminha com mais facilidade nesse mundo. Você não fica tremendo aí na frente de qualquer pessoa, sabe? Que tem gente que fica dando carteirada em todo mundo aí, se achando superior, né? O bambambam da história, né? Cuspindo lei pra cá, cuspindo lei pra lá. É só Deus dar uma cuspida lá do céu que mata a pessoa aqui embaixo. Entendeu? O que nós temos que fazer é ficar na oração e no jejum. O resto você deixa nas mãos de Deus. Deixa nas mãos de Deus. E não tenha medo das perseguições não, viu? Porque Deus vai te abençoar, o olho vai crescer. Vão sofrer em ver você caminhando, vão sofrer ver você conquistando aquilo que acharam que você nunca ia conquistar. Mas Deus manda dizer para você, não tem problema, porque eu sou maior do que tudo isso. Deixa eu morrer de inveja. Não vai esconder as bênçãos com medo do outro, com medo da inveja do outro, achando que, sabe, eu vou ter que esconder. Chega uma hora que não tem como esconder, irmão. Se Deus te der um carro zero, como é que você vai esconder esse carro? Vai colocar dentro do guarda-roupa? Você vai ter que usar o carro, você vai sair. Consagra esse carro ao Senhor, passa um óleo ungido nesse carro. Descansa em Deus, foi Deus que te deu. Do mesmo jeito que Deus está te dando, Ele vai estar te dando condições de você manter.
Tem inveja que é pior do que macumba? Tem, mas o nosso Deus também, ele é especialista em desmanchar essas porcariadas que fazem. Deus manda dizer para você, as máscaras vão cair, o que está oculto vai vir à tona, porque a luz está chegando. Sabe aquele lugar que você não pode ir? Sabe aquele lugar que você não pode tocar? Você sabe que a pessoa está fazendo coisa errada, você sabe que a pessoa está ilícita no lugar, a pessoa está sendo um estorvo na sua vida, uma pedra de tropeço, está atrapalhando a porta para você entrar. Está segurando aquilo que é teu, mas você não pode chegar lá porque você não tem provas. Você sabe que está fazendo errado. Deus já até te revelou que está. Você confia na palavra de Deus, você sabe. Você já ouviu e já teve confirmação. Mas você não pode chegar lá e resolver aquilo. O nosso Deus pode. E é isso que ele vai fazer por esses dias. Ele vai entrar naquele lugar, ele vai desmascarar, ele vai fazer. Aquilo, mas é coisa antiga dela. É coisa antiga, mas Deus sabe fazer chegar ao ouvido das autoridades, sabe fazer vir à tona. Não tem passado, irmãos, para Deus, que Deus não controle. Não tem presente, não tem futuro. Tá tudo no controle do Deus que você serve. Você não tem noção da grandeza do Deus que você serve ainda. Você só tem que descansar. Pode passar o tempo que for, Deus faz a terra vomitar tudo que está oculto. Não se preocupe. Aonde você não consegue ir, aonde você não pode ir, que você tem orado, você tem questionado com Deus, diz, Senhor, eu não posso ir lá, eu não posso falar nada, eu não posso me meter nessa história, está demorando, está com aquilo que é meu. A pessoa está ilicitamente, a pessoa precisa ser destronada. Até quando essa pessoa vai ficar nessa situação? E eu aqui nessa prova, Deus manda dizer para você, ele está revertendo a situação a seu favor. Deus está mudando o seu cenário, mas você precisa confiar nele, porque agora a justiça de Deus está entrando e ele vai aonde você não consegue ir. Porque o nosso Deus, ele pode. E ele vai fazer toda mentira, toda a maracutaia que foi feita, Deus vai fazer a terra vomitar. Pode ter passado 5 anos aí. 3 anos, 4 anos que a pessoa está aí nesse reinado, fazendo coisa errada, sabe? Deus manda dizer para você, vai vir à tona. Vai vir à tona. Deus sabe movimentar, Deus sabe mostrar, Deus sabe fazer. Então você não tem que ter medo de nada. Só confiar em Deus. Confia no Senhor, porque com Deus você vai ter vitória. Deus manda dizer para você que durante esses dias ele já está entrando com essa justiça nessa causa aí que você tem orado. E ele vai fazer com que tudo aquilo que está oculto venha a ser revelado. Você não tem que ter medo de nada. Agora é só confiar em Deus. Você vai ver o poder de Deus sobre a tua história. Irmãos, ninguém fica com aquilo que é nosso durante muito tempo. Pode ter reinado por um período, mas do mesmo jeito que arquitetou, que fez, que achou que estava por cima, agora vai ser desmascarado em público, vai passar vergonha pública, vai ser destronado de um jeito que não vai ter como voltar mais, vai levar para longe, Deus vai afastar. Confia no Senhor que Deus sabe o que está fazendo. Você só tem que descansar em Cristo, tá? E confiar em Deus. Irmãos, aprenda uma coisa, a falsidade do fariseu, a falsidade daquele que serve a Satanás é igual ao fermento. O negócio cresce, mas Deus sabe chegar e sabe desmanchar. Nós temos que vigiar e nada fica oculto, porque o nosso Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente e ele manda dizer para você que a justiça dele está chegando e é por esses dias. Toma posse da sua vitória, toma posse dessa palavra, fica na posição, se cala, porque qualquer coisa que você falar pode ser usado contra você. Você já sabe que não tem como você medir força nessa situação, mas o nosso Deus tem como revelar o que está oculto. E ele manda falar para você que a terra vai vomitar tudo que está oculto. E a pessoa vai ter que sair e vai ter que largar aquilo que é teu. Tá? Toma posse dessa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.